que era para ser uma homenagem se tornou numa situação constrangedora envolvendo o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti. A CBF recebeu ontem em sua sede, na Barra da Tijuca, o segundo Fórum Brasileiro de Treinadores de Futebol, organizado pela Federação Brasileira de Treinadores. O evento, que tinha como finalidade discutir os desafios da profissão de treinadores, recebeu técnicos de várias gerações do futebol nacional para debates, incluindo as seleções masculina e feminina. Arthur Elias e Carlo Ancelotti eram os convidados de honra e receberam homenagens, mas toda a cerimônia acabou ofuscada pelos discursos com tons de críticas, iniciado pelo ex-técnico Emerson Leão. Eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Estou falando aqui na frente da nossa casa. Aqui não é o dono o presidente. Aqui são os atletas presidentes dessa instituição. Devemos satisfação e agradecimento a todos. Mas tenho que ser inteligentemente o suficiente para dizer que nisso tudo tem um culpado. Nós treinadores, somos culpados da invasão de outros treinadores que não tem nada a ver com isso. Visivelmente constrangido, Ancelotti no palco viu o discurso ser endossado pelo tom ainda mais agressivo do ex-técnico Oswaldo de Oliveira, que defendeu a volta de um treinador brasileiro à seleção quando, segundo ele, o italiano for embora. Tomara, inshallah, nós cheguemos a ter novamente os treinadores brasileiros brilhando, dirigindo os clubes e, quando é claro, o Ancelotti foi embora depois de ser campeão ano que vem, que volte um brasileiro para a seleção. As falas causaram desconforto nos presentes e uma certa indignação no técnico do Botafogo, David Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti, que logo após o discurso deixou o local. O episódio ganhou destaque na imprensa internacional, que ressaltou o clima tenso e as críticas de técnicos brasileiros à presença de estrangeiros no futebol nacional. O portal italiano Fanpage chamou a situação sofrida por Ancelotti de falta de respeito e apontou que o técnico chegou a parecer desconcertado com os ataques, além de destacar que a homenagem se transformou em um palco de discussões sobre a identidade do futebol brasileiro. Em nota oficial, a Federação de Treinadores definiu a postura de Oswaldo de Oliveira como inaceitável e inadmissível, além de lamentar profundamente o ocorrido, que, segundo a federação, manchou o espírito de união e diálogo do evento. A instituição aproveitou para se desculpar com Ancelotti e também com o presidente da CBF, Samir Chaldi. Meninos, já quero a opinião de vocês. Boa tarde, Lucas Pedrosa, VD Casagrande, você de casa. E aí eu fico até desconfortável pela pessoa, não enquanto profissional. O Ancelotti foi escolhido pela capacidade que ele tem para ser o treinador da seleção. Ninguém obrigou o Ancelotti ou nada disso. E qual é o problema de você ter um estrangeiro exercendo papéis de profissão no Brasil? Seja lá qual for. Treinador de seleção, gari, operador de caixa, não importa qual é a função. A gente tem um Brasil aqui que recebe as pessoas de braços abertos e se a pessoa tiver burocraticamente ok, que é o caso ali no caso do Ancelotti, ela pode vir morar no nosso país e trabalhar aqui com a gente. Nós somos um país que a gente tem tanto orgulho de dizer que nós somos o quê? A gente acolhe, né? A gente não tem esse tipo de postura. Dificilmente a gente vê uma cena dessa assim em locais, por exemplo, em Búzios, que tem tantas pessoas argentinos até, que moram ali, gostam, e a gente tem esse carinho. Imagina só você aí de casa. Aí você vai e recebe uma proposta para trabalhar, vamos chutar um país, os Estados Unidos. Daí você vai lá para ser técnico de informática de uma grande empresa. Você chega no dia onde vai ter a reunião de todo mundo, você está muito feliz porque você está trabalhando num país diferente. Mas você está ainda aquela coisa, aprendendo a língua e tudo mais. Você chega lá nesse país, no palco, todo mundo olhando, aí a pessoa fala assim, ó. Porque é um absurdo ter um brasileiro trabalhando como técnico de informática. Eu acho isso um absurdo. Como você vai ficar se sentindo enquanto pessoa, enquanto estrangeiro, fora da sua casa?
Eu não estou falando de treinador, de seleção, eu estou falando de pessoa. Lucas Pedrosa, o que aconteceu foi uma falta de educação, foi uma falta de sensibilidade. Eu fiquei constrangida olhando as imagens, Pedrosa. Boa tarde, Fernanda, Vene, galera de casa que está assistindo aí em todos os lugares do Brasil. Constrangedor, eu acho que essa é a palavra que mais pode se encaixar nesse sentido. E o pior, o Oswaldo de Oliveira e o Leão, eles acabam manchando uma classe de todos os treinadores do Brasil. Porque parece que todo mundo pensa daquela maneira, todo mundo tem esse tipo de pensamento. E, cara, a gente teve o Zico, sendo um dos caras mais importantes do desenvolvimento do futebol no Japão. A gente teve o Filipão, que é extremamente respeitado em Portugal por ter feito uma campanha maravilhosa. O próprio Oswaldo de Oliveira foi campeão diversas vezes lá no Japão, treinando no Japão. E eu ficaria aqui... Joel Santana, na África do Sul. René Simões, importantíssimo. Cara, eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre técnicos brasileiros que fizeram sucesso ao redor do mundo. Por quê? O futebol hoje, cada vez mais, está globalizado. Então, assim como o Arrascaeta, que é o Uruguai, faz sucesso aqui no Flamengo, um técnico não tem diferenciação nenhuma. Zero, não tem diferenciação nenhuma. O técnico é mais um profissional de outra nacionalidade que está vindo aqui trabalhar e brilhar dentro do futebol brasileiro. O grande problema é que esses técnicos, que merecem respeito, eu respeito o Leão, eu respeito o Oswaldo de Oliveira, eles estão ultrapassados e eles querem fazer uma reserva trabalhista com uma proteção entre eles. Uma coisa que não existe em nenhum momento do mercado de futebol brasileiro. Se a gente tivesse alguma resistência em relação a isso, é só ouvir o povo. Quando o Ancelotti foi anunciado, o que o povo fez? Ficou feliz porque você trouxe um técnico de alto calibre. E o Brasil, ele é uma mistura de povos. Tem italiano, tem espanhol, tem argentino, tem de tudo quanto é tipo, tem os africanos. A nossa história, ela é marcada por essa mistura de povos. E os italianos, inclusive, estiveram aqui há 500, 600 anos. Então, assim, cara, para de falar merda também. É tão pequeno esse tipo de atitude. É tão vergonhoso diante de um dos maiores técnicos da história do futebol que está emprestando o seu conhecimento para nós aqui e que, obviamente, a gente tem tudo para melhorar também com o conhecimento dele, como a gente melhorou com o Jorge Jesus, como a gente melhorou com o Abel Ferreira, e a gente tratar o cara dessa forma. Desculpa, assim, tem que pedir desculpa e duvido que eles vão fazer isso, mas eles deveriam pedir desculpa. O Leão não me surpreende, respeito muito o Leão por toda a história dele, mas ele já deu diversas declarações absurdas, assim, e o Oswaldo de Oliveira é um cara que claramente a idade, infelizmente, não acompanhou o raciocínio dele e é o medo do novo. Eu tenho muita pena de quem tem medo do novo, eu tenho muita pena de quem tem medo da evolução, porque o que significa é que essa pessoa ficou parada no tempo. E o diretor, Vene, da Federação Brasileira de Treinadores de Futebol, Alfredo Sampaio, que é um cara nota 1000, ele repudiou as declarações dadas durante o evento. Ele disse: eu quero colocar aqui publicamente o meu repúdio ao Oswaldo de Oliveira. Ele se comportou aqui de forma inadequada. Estou falando isso porque ele gerou um grande problema institucional para a gente. Fica aqui o meu repúdio pela postura que ele teve aqui. Inadequada para um evento tão importante. Aqui eram os treinadores brasileiros que estavam tentando se aproximar da instituição esportiva mais importante do país e está dando uma abertura ao futebol brasileiro. Está mudando o futebol brasileiro. Portanto, nós queríamos estar nessa mudança, disse o Alfredo. E ele ainda completou. E hoje confesso a vocês que eu não sei se a gente vai conseguir fazer tudo que nós planejamos por força de uma pessoa que não teve o equilíbrio para entender onde estava e não percebeu o que poderia ser dito. Ele falou isso ao Globoesporte.com. Vene Casagrande, foi uma coisa que você tem um evento grandioso como aquele, reunindo os treinadores, para eles brigarem pela classe, para eles mostrarem o pensamento deles. Levou o Ancelotti para se aproximar da CBF também, chamou todo mundo e acabou que virou um problema para a reunião dos treinadores, Vene. Virou um problema mundial, né? Porque a gente pôde ver no bom VT do Igor ali que a repercussão foi extremamente negativa em vários países pelo mundo. E eu acho que ele poderia também repudiar as declarações do Emerson Leão, porque na frente do Ancelotti ele falou que não suportava um treinador estrangeiro estar assumindo a seleção brasileira. Sendo que ele mesmo acabou dizendo, isso tudo está acontecendo graças ao péssimo trabalho dos treinadores brasileiros. Porque se a gente tivesse bons profissionais atualmente, ninguém iria atrás do Ancelotti. Agora, no meio disso tudo, Fernandinha, eu ontem já gastei muitas energias falando sobre esse assunto, porque de fato eu fiquei revoltado assistindo essas imagens, fiquei com vergonha alheia, porque foi uma falta de educação dos dois profissionais, absurdo. Já seria uma falta de educação se o Ancelotti não estivesse presente. Ele estando presente, a situação fica ainda mais grave.
Mas vamos pegar o copo meio cheio. Eu quero valorizar a postura do Ancelotti, porque ele mostrou uma maturidade espiritual, acima de tudo, de ainda assim ficar ali em cima do palco. Porque se fosse qualquer outra pessoa, se essa pessoa deixasse o palco, não seria nenhum absurdo, ele teria que ser aplaudido. Porque o que ele presenciou ali, e ele ainda teve a postura, você vê como o cara é diferente, o Ancelotti é diferente. Então, se o torcedor brasileiro já estava na torcida para ver o Ancelotti campeão e trazendo o Hexa para a seleção brasileira, eu tenho certeza que agora a torcida vai aumentar cada vez mais. Porque ele mostrou uma maturidade ali em todos os sentidos de continuar presente. E detalhe, depois ele ainda conversa com a Emerson Leão. Cara, esse cara precisa ser estudado, porque de fato ele é um outro nível de pessoa. Porque eu, no lugar dele, eu não sei como eu iria reagir. Se fosse qualquer outro profissional, vou arriscar um aqui. Se fosse o Jorge Jesus, que é estrangeiro, fez sucesso aqui e estivesse na seleção brasileira, eu duvido que a postura do Jorge Jesus seria a mesma. Pelo contrário, ele iria responder, ele ia falar alguma coisa, ou ia deixar o palco. Porque ele não é obrigado a presenciar aquilo que ele presenciou. E o ex-técnico Oswaldo de Oliveira se defendeu sobre as declarações dele numa entrevista que ele deu hoje mesmo ao Lance. Agradecer a galera ao Lance, compartilhou com a gente. Cadê? O grande problema são as edições e principalmente as edições mal intencionadas. Eu fiz um discurso de 12 minutos. Inclusive falei, porque ali era um evento de treinadores, e a pergunta que me foi feita foi sobre a situação atual do treinador brasileiro. Eu sou defensor de que os clubes e a seleção brasileira tenha treinadores brasileiros. Eu defendi até o último momento isso. Quando não tinha mais jeito, eu falei: se tiver que vir um estrangeiro, que venha o Ancelotti, que é o melhor de todos, em todos os tempos, maior ganhador de títulos, e espero que ele seja campeão o ano que vem da Copa do Mundo, e quando ele partir, outro brasileiro volte para o lugar dele. Espero que não haja uma edição agora do que eu estou dizendo, porque foi assim que eu falei. Poxa, Oswaldo, eu adoro você, mas não teve uma edição e foi a mesma coisa que você falou ontem. Teve alguma mudança do que ele falou ali? Ele falou Inxalá. Porque ele invocou outros deuses, assim. Como se ele falasse, se Deus quisesse, o Ancelotti não vai continuar. Lembrando que essa foi uma entrevista que ele deu depois, tá? Ontem, não foi eu falei hoje, mas foi ontem, agradecer a galera do Lance. Ô, Pedrosa, vamos lá. Eu gosto de dar, pra galera entender no material. O Oswaldo, que fez um belo trabalho no Japão. Isso. Perfeito? Uhum. Ele tirou a vaga de um japonês ser treinador. Perfeito. Mas, gente, o mundo é assim. A gente não pode ter raiva do outro porque ele nasceu em outro lugar. Tá todo mundo concordando comigo, né? Então, ele, beleza, foi lá e fez uma carreira no Japão. Aí a seleção japonesa o chama. Uhum. Ele não deve aceitar? Ele deveria aceitar. E por que o Ancelotti não pode aceitar a seleção brasileira? Qual é a diferença? Eu acho que toda a fala dele mostra que ele se acha superior, por exemplo, aos japoneses, a ponto dele poder emprestar o conhecimento dele aos japoneses, porque ele é brasileiro e aí leva a globalização do futebol brasileiro para o Japão, assim como o Zico fez, mas ele não aceita que o Ancelotti possa ser superior a ele e nos emprestar o conhecimento dele também. Eu acho que tem uma palavra muito clara para isso, é ser mesquinho. Ele é mesquinho quando ele diz isso porque ele não consegue aceitar o conhecimento do outro só porque o outro nasceu em um lugar diferente do mundo. Tem outras palavras que a gente poderia definir isso também, mas sem dúvida alguma, falta de educação, é constrangedor, é uma atitude, um pensamento mesquinho, é uma super proteção de treinadores ultrapassados. E o mais importante, que eu até citei isso aqui, se hoje existe um treinador estrangeiro dentro do Brasil, dentro da seleção brasileira, e tantos outros estrangeiros também tendo espaço por aqui nos clubes, é porque a culpa também passa pelos nossos treinadores, né? Perfeito. Foi o que o Leão falou. Que não estudaram, que não se atualizaram, que não trouxeram ideias novas. Vê se o Fernando Diniz foi incomodado com essa fala. Muito pelo contrário. Vê se o Felipe Luiz vai ficar incomodado. O Dorival Júnior. Gente, o Felipe Luiz a todo momento fala o seguinte: eu copio mesmo. E não vejo problema nenhum em relação a isso. E ele está mais do que certo. Porque o conhecimento, Fernanda, é a única coisa intangível que todos nós deveríamos compartilhar. A gente tem que compartilhar conhecimento. Ainda bem que a ignorância não ocupa espaço, né? Porque no lugar do Oswaldo de Oliveira e do Emerson Leão, qualquer pessoa ia sentar com o Ancelotti e ia aprender. Perfeito. Ia sugar ao máximo. Você ter a oportunidade
de conviver com o Ancelotti por algumas horas é uma oportunidade única. É o momento de você aprender com um dos maiores da história do futebol brasileiro. E o que esses dois fizeram? Fizeram essa vergonha, essa chacota a nível mundial. E quando ele fala que a seleção brasileira tem que ter um brasileiro, na verdade a seleção brasileira tem que ter uma excelência. E hoje, nesse momento, infelizmente ou felizmente, não sei qual palavra que você quer usar aí de casa, mas hoje a excelência não está no brasileiro. A gente foi olhar a última década do futebol brasileiro. Quem ganhou em 19? Jorge Jesus. Depois, uma sequência, Abel Ferreira, com Botafogo, Arthur Jorge. A gente tem aí um Dorival com o Flamengo, o Fernando Diniz com o Fluminense, que são caras que se modernizaram, que se atualizaram, trazendo ideias novas, tomando porrada por pensar diferente, como o Fernando Diniz toma lá na cabeça até hoje. Então, assim, e dois caras, esses dois que eu falei, que são os excelentes, né? O Felipe está começando a carreira. Eles estavam onde nesse ano? Na seleção brasileira. E deu certo? Não. Tá tudo bem. A vida é assim. Eles são os piores treinadores do mundo? Não. Mas neste momento não deu certo. O que vai dar certo? Vamos tentar o quê? Quem é a excelência hoje? Quem é o maior treinador das últimas décadas do futebol mundial? Ancelotti. Sim. Qual é a maior seleção do mundo? Eu só falar. A brasileira, que é pentacampeã. E que vamos fazer o quê? Um casamento perfeito. Vai dar certo? Também não sabemos. Mas é assim. Ô, Fernandinha, pega lá, vamos lá. Na semifinal da Libertadores, Thiago Nunes comandando a LDU. É um brasileiro que está trabalhando no exterior. Sim. O André Jardine, que o John Texton foi atrás, está fazendo sucesso no México. O Silvinho está fazendo sucesso no exterior, um brasileiro. Os treinadores argentinos, se eu não me engano, eles classificaram 9 seleções para a Copa do Mundo agora. Porque eles estavam treinando em outros momentos, em outras seleções diferentes. E tem um outro ponto também, eu vou dar um exemplo que você citou muito bem, sobre Fernando Diniz e Dorival na seleção brasileira. Existe um treinador italiano que se chama Luciano Spalletti. Ele é um dos maiores treinadores do futebol italiano. Ele é monstruoso, novas ideias e tudo mais. Ele assumiu a seleção da Itália. Ele não conseguiu fazer um bom trabalho. E ele saiu. Deu e lugar ele é o pra pior outro. treinador do mundo? Não, ele é ótimo. Ele é top, tanto que ele está na Juventus. Ele foi para a Juventus. Outro ponto também que a gente poderia citar aqui. Hoje, a Inglaterra é comandada por um alemão, Thomas Tuchel. A Alemanha e a Inglaterra têm uma rivalidade imensa, desde do século passado e tudo mais. E hoje é um alemão que está comandando a Inglaterra, porque o Southgate, que era inglês, não deu certo. Então, assim, não é um movimento que está acontecendo porque o Brasil está fazendo algo totalmente diferente. Não, é que a gente ficou parado no tempo, acreditando que o futebol se resolvia com talento, se resolvia apenas com magia e tudo mais, e o futebol evoluiu. Enquanto a gente ficou parado no tempo, é por isso que a gente está, desde 2002, sem conseguir conquistar uma Copa do Mundo. E a gente tem que, novamente, se modernizar. E quem são os mais modernos? Hoje o Carlo Ancelotti é um dos maiores treinadores da história. E posso dizer uma coisa? Nós, enquanto seleção brasileira, com brasileiros, nós já revolucionamos várias coisas na história das seleções. Em 70, a preparação física, em que a gente fez pela primeira vez uma preparação perfeita aqui no Brasil, e a gente foi campeão. O Parreira, que foi um cara à frente do seu tempo, tanto tempo junto com o Zagallo, a gente já viveu esse momento também. Só que nesse momento, a excelência dos treinadores não está aqui no Brasil. Inclusive, então a gente vai fazer o quê? Vai importar. O último campeão com a seleção, o Filipão, o último treinador, ele não tem esse discurso, esse pensamento preconceituoso. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele apoia, até porque ele foi treinador da seleção Portugal. Isso. Agora, só para finalizar esse assunto. E treinou o Chelsea também. O último brasileiro a treinar um grande clube. O Luxemburgo, Real Madrid, treinou o né? Real Madrid. Hoje você não vê treinador brasileiro na Europa. Deve ter algum motivo. Mas se a gente reciclar e daqui a pouco tiver um bom... Felipe Luiz? Vai acontecer. E a vida é assim, gente. Mas sabe qual é um dos motivos? Que o certificado, enfim, o curso que você precisa fazer da CBF, ele não te dá o direito de trabalhar em vários países. Isso a CBF poderia rever. Inclusive, isso uma vez o Jair Ventura reclamou. O Jair Ventura, que hoje é o treinador do Vitória, ele levanta uma fala na época, já tem uns 10 anos, em que ele fala: meu detalhe não é a questão de ter outros estrangeiros aqui, é que enquanto brasileiro, pelo curso que eu fiz aqui, pela minha confederação, eu não posso estar atuando em outro lugar. Isso aí poderia ter sido um debate? Poderia. Sim. Usar o espaço para isso? Sim. Agora, você sentir raiva de alguém porque ele nasceu em outro país e está trabalhando ali ao seu lado, isso não é legal. O mais importante não é contratar pelo passaporte, é contratar pelo conhecimento e ponto. E isso a seleção brasileira fez. E aí, o que vocês acharam, né, dessas... fica até difícil de achar uma palavra, né, para comentar o que o Leão e o que o Oswaldo de Oliveira fizeram, né? Essa indelicadeza, falta de educação,
Na minha opinião, isso é até um crime, né? Isso aí, para mim, não passa de uma hipocrisia, xenofobia, né? Oswaldo de Oliveira já foi técnico do Japão, entendeu? É um cara que se diz ser um lorde, né? Um cara educado e no final faz uma grosseria. Eu acho que o Ministério Público tinha que ver direitinho essa situação aí, porque, na minha opinião, o Leão e também o Oswaldo de Oliveira muito mais, porque o Leão, né, também foi indelicado, falou que não gosta de que os clubes brasileiros tenham estrangeiros aqui, né, mas foi uma indelicadeza, né? Mas o do Oswaldo foi grotesco, né? Ixalá que eles vão embora, entendeu? É uma situação desagradável. O mundo inteiro aí repercutindo essas falas, né? Como se nós brasileiros entendêssemos da mesma forma que eles, né? A arrogância deles, a prepotência, achando que eles são melhores do que os estrangeiros, principalmente, né, os portugueses. Os últimos campeões aí do Campeonato Brasileiro, o português ganhou quase tudo. O Abel, no Botafogo, outro português, né? Agora o Ancelotti, que é um dos técnicos aí, não gosto do Ancelotti, não gosto, não é porque ele é estrangeiro. Eu acho que ele foi um cara que foi técnico do Real Madrid, que é o melhor time do mundo aí, né? O melhor elenco do mundo. Então, acho que um técnico mais ou menos seria campeão. Agora, que eu gostaria que fosse o Abel, o técnico da seleção, sem dúvida. Se fosse o Mourinho, também gostaria. Se fosse o próprio espanhol lá, o Toque Me Voe, que até esqueci o nome dele, porque eu não me importa a nacionalidade, o importante é chegar aqui e fazer um bom trabalho. E se o Ancelotti vier aqui acertar a seleção e for campeão do mundo, vou gostar muito, parabenizar. Não tem esse negócio. Para mim tem que ser excelência, a seleção brasileira tem que ter sempre o melhor técnico. Diniz foi para a seleção brasileira, não arrumou nada. O próprio técnico do Corinthians, essa situação ela é tão constrangedora que está me fugindo até as palavras. Então deixa aqui o seu comentário a respeito dessa esculacho que esses caras fizeram aí, e não deixe de compartilhar o nosso vídeo, deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Valeu? A situação foi tão constrangedora que infelizmente eu perco até as palavras. Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!